Entra ano e sai ano e uma reclamação empresarial não muda. Olá, meu nome é Regina Feitosa, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre contratação de funcionários. Pois é, essa é uma reclamação que, como eu disse no começo do vídeo, entra ano e sai ano e essa reclamação continua a mesma. Os empresários sempre reclamam, Regina, é difícil contratar, é difícil achar alguém bom no mercado. Hoje em dia, isso ano após ano, tá? Tem 15 anos que eu trabalho com consultoria empresarial e eu ouço todo ano isso. Hoje em dia ninguém mais quer trabalhar, hoje em dia é difícil encontrar alguém que realmente queira trabalhar. Mas vamos lá, a contratação de uma pessoa para trabalhar na sua empresa não começa na hora que você vai fazer a entrevista, não começa na hora que você vai procurar, né, por alguém, na hora que surge a vaga, na hora que surge a necessidade de contratar alguém. Então, quando é que começa a contratação de uma pessoa para trabalhar na sua empresa? Sabe aquela história de missão, visão e valores? Pois é, tem um empresário que não dá muita bola para isso, acha que é bobagem, fez ali um curso no Sebrae, por exemplo, o Sebrae fala muito sobre essa questão de missão, visão, valores, aí ali no curso, ali no evento, a pessoa foi e definiu, né, sua missão, visão e valores e jogou lá, né, deixou lá engavetado, como se diz. Mas é nessa missão, visão e valores que está guardado o segredo da excelente contratação de pessoas para trabalhar na sua empresa. Por exemplo, vamos falar aqui de valores, porque se eu for falar sobre cada um deles, esse vídeo vai ficar muito longo. Então você já me segue aqui no canal, porque cada vídeo eu vou trazer algum tema que vai falar sobre isso, né? Sobre missão, visão e valores. Não todos eles, né? Mas de vez em quando, em alguns vídeos eu falo sobre eles, porque realmente essas três coisinhas são o pilar de qualquer negócio. Vamos falar sobre valores, né? Quais são os valores da sua empresa? Valores de uma empresa está ligado à cultura da empresa, ao jeito como as coisas acontecem dentro de uma empresa. E cada empresa tem o seu jeito próprio de fazer as coisas. Você pode até contratar uma pessoa especialista naquela área, uma pessoa que tenha 10, 15 anos de experiência naquela área. Ainda assim, essa pessoa, esse profissional, vai precisar se adaptar a como as coisas acontecem dentro da sua empresa. Isso é chamado de cultura. Como é a cultura dentro da sua empresa? E a cultura dentro da sua empresa, ela nasce, né, ela deriva dos valores que você cultua dentro da sua empresa. Valores, missão, visão, valores. Pois é, extremamente importante. Então, quais são os valores do seu negócio? O que é importante dentro da sua empresa? Quais são os valores que permeiam o negócio, o dia a dia, o jeito de fazer as coisas? Quais são aqueles valores dos quais você não abre mão, né? Eu tenho como valor dentro da minha empresa a questão ética. Então, todos os negócios que a gente vai fechar, a gente coloca a ética na frente. E se for algum negócio, né, que fuja da ética da minha empresa, eu prefiro não fechar esse negócio do que fechar um negócio que não vai condizer ali com esse valor que eu tenho. Então, a mesma coisa serve para a contratação das pessoas. Quem você vai contratar para a sua empresa? Essa pessoa, ela está de acordo com os valores da sua empresa? Então, entende que antes mesmo de você pensar em contratar alguém, você precisa entender, você precisa conhecer e entender a sua empresa. Quais são os valores que permeiam dentro da sua empresa? Quais são os valores nos quais a sua empresa se baseia para realizar as atividades, para realizar negócios, para as atividades do dia a dia, para como as coisas funcionam? Entende? Então, assim, quais são os valores da sua empresa? E daí, depois que isso estiver muito bem definido, aí sim vai ficar bem mais fácil ou menos difícil de contratar uma pessoa. Não de contratar, mas vai ficar mais fácil ou menos difícil de você acertar na contratação de uma pessoa. Porque aí, quando você for fazer as entrevistas, ou se você contrata uma pessoa, né, para fazer o processo de seleção para a sua empresa, você vai precisar passar para essa pessoa, que normalmente são psicólogos, né? Você vai contratar uma
uma psicóloga ou um profissional de RH, né? Ou um psicólogo que também é profissional de RH, enfim. Você vai contratar essa pessoa, esse profissional, para fazer o processo seletivo da sua empresa. E você vai dizer, olha, eu quero uma pessoa que tenha essas características, que tenha essas habilidades, mas essa pessoa ela precisa também ter esses valores. Essa pessoa precisa estar de acordo com esses valores aqui, porque principalmente aqueles valores dos quais a sua empresa não abre mão. Então, se essa pessoa ela não tem esses valores, né, os mesmos, ou pelo menos aqueles muito próximos, não vai dar certo essa pessoa na sua empresa. Então, além do processo seletivo, é necessário identificar o quão próximo dos valores que a sua empresa tem essa pessoa está. Porque aí, como eu disse, vai ficar mais fácil ou menos difícil de você, né, dar esse match, né, para você poder encontrar a pessoa certa para ocupar o cargo da sua empresa. Claro que eu estou falando aqui de valores, como eu falei, né, é só uma coisinha que você precisa identificar para fazer realmente uma boa contratação. Porque existem outros elementos, outros itens que você precisa identificar, que você precisa organizar antes, para depois sim você vir a contratar uma pessoa. Por exemplo, acho que o vídeo não está assim tão longo, vou falar aqui as principais atividades que essa pessoa vai desenvolver na sua empresa. Você vai contratar uma pessoa para fazer o que dentro da sua empresa? Quais são as principais atividades que ela vai desenvolver? Qual nível de qualidade que ela precisa entregar para que realmente você enxergue ali um bom trabalho, né? Que tipo de respostas que ela precisa entregar? Qual é o seu cliente, né? Qual tipo de exigência que o seu cliente tem e que essa pessoa, ao desenvolver as atividades dela, ela precisa alcançar essas exigências, né? Ela precisa responder a essas exigências do cliente, do mercado, enfim. Então, são questões que elas precisam ser respondidas muito antes de você pensar em contratar alguém, entendeu? Então, não é só, eu estou precisando, claro, acontece, né? Acontece muito, principalmente na empresa pequena, que é com quem eu mais trabalho, aquela coisa assim de, eita, estou precisando de alguém agora para ajudar aqui, para poder dar conta desse serviço aqui, e aí não se tem ali muito tempo para fazer uma entrevista mais elaborada, também não tem muito tempo de fazer um treinamento com a pessoa. Ok, claro que ali, né, no dia a dia, na correria do dia a dia, isso acontece. Porém, essa correria, ela não pode ser todos os dias. Precisa existir aquele momento que você parece, ó, você entrou aqui para apagar esse fogo, foi rápido, eu precisava disso rápido, mas vamos tratar agora do seu treinamento, né, para você não ficar aqui solta, vamos lá. E aí, você pode até ter contratado uma pessoa, como eu disse, né, para apagar fogo ali rapidinho, no momento ali de necessidade rápida de alguém para ocupar aquela vaga, mas você vai precisar, em algum momento, parar para analisar se essa pessoa ela é realmente adequada para estar trabalhando com você na sua empresa. E, apesar dela ter sido contratada de forma rápida, você pode, mais na frente, né, depois que você passa por essa avaliação, demitir essa pessoa se ela não for adequada. Por que não? E aí você vai fazer um processo de seleção muito mais elaborado para que você realmente contrate a pessoa correta para aquela vaga. Então, entende que contratar pessoas certas para a sua empresa exige um planejamento prévio, exige estratégia. Quando a gente fala sobre negócios, a gente não traz o elemento sorte. O que a gente fala, o que a gente trata, o que a gente faz é planejamento estratégico. A gente fala sobre estratégia. Então você precisa ser estratégico, você precisa ser estratégica quando você for contratar uma pessoa. E daí, se utilizando de estratégias, a chance de você errar na contratação de uma pessoa, ela vai ser menor. Entenda que eu não disse que ela vai desaparecer. A chance de você contratar uma pessoa não seja assim tão adequada para a vaga, ela vai sim continuar existindo. Mas quando você utiliza de estratégias, então você vai diminuir os erros. Eles vão continuar existindo, mas você vai conseguir diminuir os erros. Imagina se você contrata assim
de qualquer jeito. Pode ser de sorte, né? Apesar da gente não utilizar o elemento sorte dentro dos negócios, mas esse elemento existe sim. Porque a gente não pode estar contando somente com a sorte. Então, sim, nesse meio tempo aí, nessa falta de planejamento, você pode sim dar a sorte de contratar uma pessoa legal. Mas por quanto tempo você vai ficar contando com a sorte? E por quanto tempo você vai ficar reclamando que você não consegue encontrar pessoas dispostas a trabalhar na sua empresa?